Oi pessoal, voltamos com mais uma aula do nosso curso. Nessa aula eu vou desenhar um objeto, um aparelho telefônico, tentando mostrar como as técnicas, que nós já aprendemos até agora podem ser aplicadas no desenho de um objeto real. Tá? Eu vou usar um objeto que já existe, mas é óbvio que esse mesmo processo pode ser aplicado dentro de um processo criativo, né? Dentro se você estivesse, por exemplo, desenvolvendo o projeto para esse objeto, tá? Bom, percebam aqui que eu já comecei com uma linha horizontal que vai me servir de base, né, para que eu me oriente no restante das minhas decisões do meu desenho. E vou aqui começar com um retângulo cuja proporção vai ser aproximadamente essa dimensão aqui, 1,5 aqui, tá? São as proporções aproximadas que eu encontrei no objeto que já existe, certo? E agora eu vou desenhar um retângulo maior, ok? Com 4 vezes a altura, no total, né, 4 vezes a altura deste primeiro retângulo que eu usei como ponto de partida, ok? É claro que isso aqui não precisa estar milimetricamente medido, né, como vocês já sabem. Nós não estamos aqui atrás de fazer desenhos exatos. O importante é perceber como o desenho pode entrar nesse processo e quais são as técnicas que são melhor aplicadas. Bom, percebam então, eu vou desenhar, como eu já falei, um aparelho telefônico, né, que tem um desenho um pouco retrô, né, se eu puder dizer assim. Então vejam, a base desse telefone, ela tem uma curva, tá? Ela tem uma faixa aqui, retangular, e tem uma área que faz uma curva aqui. Novamente, então, olha só, aquelas técnicas que nós já aprendemos, você vai então pegar as tangentes e vai desenhar essa curva, ok? Tomando como referência as duas linhas, a horizontal e a vertical. Acho que eu não preciso estar repetindo, né, que nós já desenhamos aqui linhas perpendiculares, paralelas, e espero que isso já esteja bastante consolidado aí no processo de vocês, tá? Inicialmente vocês percebem que isso aqui é uma linha vertical, mas que depois, né, com o desenvolvimento do desenho, você pode aplicar alguma inclinação, algum tipo de refinamento no desenho, tá bom? Muito bem. Então, seguindo aqui a lógica das proporções que eu encontrei no objeto, eu vou desenhar um eixo, olhem só. E a partir desse eixo, subdividir esse trecho aqui em mais 4 partes iguais. Notem que a divisão dos segmentos das partes também segue, né, o que nós já recomendamos em outras aulas, e que eu estou fazendo aqui de forma muito espontânea. Bom, e aí percebam, né, na parte superior do telefone eu tenho o objeto, né, a parte do objeto que vai ao ouvido, e eu vou aqui fazer um desenho simplificado também, seguindo a recomendação que nós já temos, né, em outras aulas, que seria mais ou menos esse daqui. Olha só. Tá? Seria mais ou menos aí uma peça retangular aqui em cima, né, e um trapézio aqui embaixo, ok? A partir daqui eu vou definir uma outra proporção aqui e desenhar uma linha reta e outra linha reta para cá, que vai se encontrar aqui nessa base. Percebam aqui, olha só, uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta e outra linha reta, e bem aqui assim eu terei uma outra concordância de curvas, ok? Que vai mais ou menos definir o aspecto final do meu objeto, bom? Ok? Isso aqui é o que alguns profissionais, né, alguns desenhistas costumam chamar de rough sketch, né? Um desenho muito solto, né, sem nenhum tipo de refinamento, de acabamento, mas que guarda já as proporções, né, finais, ou aproximadamente já definidas, né, do objeto. Se essas proporções aqui, né, a relação dessa altura com essa largura, a relação dessa peça, essa distância aqui não estiverem já ok nesse momento, tudo ficará mais complicado depois, né, você não conseguirá definir o objeto, representar o objeto de forma correta, posteriormente. Bom, então aqui, seguindo também o que já trabalhamos em outras aulas, eu vou agora desenhar a vista lateral desse objeto. Então percebam aqui que as alturas, né, deverão ser obedecidas, e eu já agora vou aqui aplicar outra coleção de eixos. Notem que, né, a técnica de desenho não difere muito do que nós já aprendemos. Notem novamente aqui uma curva, que agora não é mais uma curva, né, um arco de 90 graus. Uma curva aqui e uma outra curva aqui. Mais uma vez, estou tentando reproduzir um objeto que já existe. Tá? Ele tem um detalhe aqui, ok? Notem que essa curva já faço a mão livre, já faço despreocupado, né, com qualquer tipo de exatidão. Tá? E agora eu vou definir um outro eixo que a partir daqui, aí vocês agora vão
perceber nitidamente algumas técnicas que nós aplicamos nas nossas primeiras aulas. Então, eu vou aplicar um eixo aqui e um eixo aqui, definindo, olha só, através de retas, definindo inicialmente através de retas o que seria o formato base, né, o formato inicial, mais grosseiro, né, se eu puder falar assim, deste objeto, tá? Então, seria aproximadamente isso aqui. Notem que eu estou trabalhando somente com linhas, ok? Inicialmente, somente com linhas, tá? Olha só. Pronto. Então, alguns ajustes já deverão ser feitos aqui neste momento. Percebam aqui, né, que eu desobedeci a altura, ok? Então, eu já, nesse momento, já faço uma correção aqui. Quando eu estava observando esta vista, né, eu notei que as proporções que eu adotei aqui não estavam boas, não estavam corretas, então eu vou ter que puxar e corrigir, tanto de um lado como do outro, o que eu tinha definido previamente. Então, seria mais ou menos isso aqui. Pronto, para um sketch inicial, isso aqui já está mais do que suficiente. Agora vamos fazer alguns acabamentos, alguns refinamentos. Bom, notem agora que como vocês sabem, eu estou usando um aplicativo Procreate para iPad. E aqui eu esmaeci a camada que eu tinha feito o sketch inicial. Seria o equivalente a você, seria o caso agora de você colocar uma folha de papel em cima, tá? Ou manteiga, ou vegetal, para poder fazer um desenho um pouco mais acabado, ou simplesmente apagar um pouco o seu desenho, né, o seu sketch inicial, e começar a fazer os refinamentos em cima dele. Então, como eu tinha comentado, vejam aqui, né, essa peça aqui ela tem uma arco aqui em cima. Então notem, né, que normalmente eu estou seguindo aqui o formato retangular inicial para depois fazer a curva, como nós já tínhamos, né, aprendido antes. E aqui também a mesma coisa, né, essa peça aqui ela realmente é mais reta. Eu também não vou fazer um desenho aqui que tem um acabamento primoroso, tá? Eu vou também tentar deixar com uma cara mais de desenho mais espontâneo, ok? E essa curva aqui ela acaba seguindo numa ponta aqui, tá bom? Com alguns detalhes que não cabem aqui a gente ficar refinando demais, tá bom? Alguns detalhes aqui da peça. Eu vou desenhar aproximadamente aqui só para todo mundo ter uma noção, ok? Tá, então vem aqui esse interior elemento aqui do auditivo, né? Com 5 furos. Notem que o ponto, né, que ele já vai assumir o papel desse aspecto aqui do furo, né? A proporção desse ponto com o restante do desenho vai fazer com que você passe a ideia de que ele é um furinho, né? Bom, então a linha aqui também vai continuar nesse mesmo ângulo e esse arco ele vai se tornar aqui um pouco mais suave, em concordância com esse, como eu falei agora há pouco, essa minha reta aqui embaixo, que estava 100% vertical, eu já vou deixar um pouco inclinada para os lados. Ok? Essa peça aqui embaixo ela é preta, eu já vou pintar com o lápis deitado, ok? Deixar aqui uma tonalidade para já me passar esse tipo de aparência, e bem aqui assim eu vou desenhar, notem, um círculo, ok? Na proporção que eu estabeleci, a minha observação do objeto, desenho primeiro um quadrado, vou dividir em 4 e desenhar um círculo aproximadamente aqui. E aí me permitam uma licença poética, eu não vou contar exatamente quantos pontinhos tem, não interessa, tá? Ok? Ele tem um detalhe, um corte bem aqui assim, que também é um arco. Esse corte vai ser apresentado aqui, né, neste ponto. Alguns objetos, é bom deixar claro, alguns objetos eles não se esgotam somente no acabamento linear, né? Nós precisamos aplicar algumas sombras, vamos já aplicar aqui para que vocês percebam. Notem aqui agora então, uma concordância aqui com essa outra curva, e, novamente essa peça aqui embaixo, que tem borracha, então já vou deixar aqui com acabamento em pintura preta mesmo, base sólida, e aqui começam alguns detalhes, né? Existe um corte aqui, um pequeno arco, e essa curva aqui, na verdade essa aqui é mais acentuada, um pouco mais, corte mais violento aqui, digamos assim. Pronto, é uma peça angulada mesmo aqui, isso, ok. E aí agora o que eram retas se transformam em curvas suaves, notem, né? Tá? Curvas bem suaves,
fazendo o acabamento. Lá em cima, haverá um pequeno corte aqui sem concordância, e daqui para baixo, agora sim, os arcos vão, todas as minhas setas vão se transformar em arcos, ok? Pronto. É mais ou menos isso. Aqui eu teria outra concordância. E aqui, mais um fechamento. Aqui eu vou ter o elemento que saca, né, da parte auditiva do telefone. Muito bem. Perceberam? Então notem mais uma vez, né? Já tinha comentado isso em outro vídeo, notem que esse objeto ele não tem uma geometria muito simples, né? Uma geometria relativamente complexa. Mas, eu acredito que vocês puderam, não estou satisfeito ainda com essa peça aqui, acredito que o vídeo conseguiu mostrar para vocês que quando você aplica a técnica, né? Quando você começa por objetos mais simples, né? Já discutimos isso, né, em outros vídeos, você consegue então estabelecer uma organização, né, uma lógica geométrica que acaba fazendo com que você consiga um resultado satisfatório, né, em relação ao objeto que você está desenhando, ok? Principalmente, volto a frisar, com relação a proporções, né, e a coerência dos elementos geométricos, tá bom? Então vamos agora só fazer um leve acabamento aqui de sombras, sem querer fazer nenhum tipo de acabamento realista, só para dar mais ênfase em algumas partes desse objeto, desse telefone, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então só para finalizar, nós vamos aplicar aqui um breve acabamento aqui de sombras, sem nenhum tipo de intenção que seja uma sombra exata, né, ou que pretenda dar algum realismo a isso aqui. A intenção é somente reforçar um pouco a geometria da peça, tá? Então eu vou eleger, né, como sendo uma luz vindo mais ou menos daqui, tá? O que vai fazer com que essas minhas partes estejam mais sombreadas. Porque aqui eu estou também adotando aqui uma recomendação que eu já fiz, né, de usar sempre do princípio de que é melhor que você escureça um pouco mais o desenho, né, do que ter que apagar alguma coisa. Não há problema, mais uma vez, em usar a borracha, sempre for necessário. Pelo contrário, a borracha ela pode até trazer algum tipo de acabamento que pareça de mais brilho, né? Você pode explorar a sua borracha para que o seu objeto apareça, que tenha áreas mais luminosas, ok? Obviamente que o formato, né, da peça, sendo esse formato mais complexo, né, ele vai acabar dando degradês um pouco mais complexo. Notem aqui que eu já pintei em uma direção e já estou pintando na outra, ok? Aqui um leve sombreamento, na hora que pega um pouco menos luz. Aqui também, essa parte aqui ela é convexa, então, é côncava, desculpa. Então ela vai pegar um pouco de sombra aqui, ok? E aí essa sombra aqui, por exemplo, se torna essencial, né? Porque ela, talvez no desenho, né, ficasse uma dúvida sobre como é que seria exatamente esse trecho, se ele estaria para dentro ou para fora. Aqui eu acho que eu exagerei um pouco, vou tirar um pouco aqui com a borracha. Notem como quando eu tiro com a borracha ele já brilha um pouco mais, tá? Essa peça faz um pouco de sombra aqui também, ok? Pronto, e então seria, sem muitas delongas, seria esse aqui. Ok? Desse lado aqui, mesma coisa, o que nós desenhamos aqui nessa vista foi esta lateral, então o sombreamento aqui vai ser bem leve, né? Uma vez que essa região aqui está toda iluminada, mas por causa do formato, né, das curvas aqui da nossa peça, nós teremos algum tipo de sombreamento suave, mas teremos um sombreamento bem delicado. Eu estou o tempo todo aqui usando o lápis deitado, ok? Com certeza exagerei aqui em algumas sombras, eu vou agora passar a borracha aqui. Aqui, né, existe nesse vinco aqui, realmente existe uma área mais sombreada. E novamente um degradê, aplicando aqui assim. Volto a reforçar que não há nenhum tipo de intenção desse sombreamento aqui ser nada realista, tá? Perceberam? Então notaram como, né, as bases desses fundamentos do desenho, né, que eu vou aqui apagar só, deixar só o elemento, né, a estrutura sem estar exposta. Notem então como a peça, né, se torna convincente, ok? Acho que nós também já falamos sobre isso em várias oportunidades. A intenção é que quando você olha então para esse desenho, tá, você se convence de que é um aparelho telefônico, né, de que as proporções estão corretas, né, você acredita, né, digamos assim, que é uma peça real, ok? Embora o desenho não tenha nenhuma intenção de ser realista, tá bom? Ok,
Ok? Então é isso. Ficamos por aqui por essa aula e aguardo vocês na aula de número 14. Um abraço.